a morte civil. Lamentamos, mas o Senhor está morto. Foi assim, de repente, numa quarta-feira de tarde, que tive de enfrentar numa surpresa brutal e sem apelação o bilhete verbal, polido, gélido, se desenrolando do outro lado da comunicação telefônica, iniciando uma amarga depressão, com velocidade sônica, extensiva, até a implosão familiar. Um bilhete resumido, expulsório, fatal, declarado por um conselheiro editorial da Divisão de Programas de Difusão Cultural, caramba, de uma conhecida editora, decretando sem mais a minha morte civil, com um lacônico: lamentamos muito, mas o senhor não poderá assumir este cargo, devido à sua idade. São normas do regulamento político interno da editora. Regulamento interno? Normas de políticas? Pô, que é isso? A idade a que ele se referia era de corajosos, batalhadores, teimosos, 60 anos, que me tem trazido pela vida fora. Escritor, jornalista, ex-militar de carreira, alguns importantes prêmios, livros, filhos, netos e um currículo de 6 páginas. E que me sustentam ainda valentemente em 10 horas diárias de trabalho intelectual, árduo, pela mais estrita sobrevivência. O cargo do qual me descartava, o de representante e produtor regional de uma revista semanal segmentada no interior de São Paulo. Chefe de departamento. No caso, o posto seria em Campinas, cargo ao qual me candidatei seguindo as normas de uma circular conjunta do Ministério do Trabalho, Sindicato de Jornalistas e Associação Nacional dos Editores de Revistas, que estabelecia concurso de títulos jornalísticos, sem menção nenhuma à idade. Indicado pela Associação de Editores, aprovado pelo Conselho Administrativo da própria editora, no dia 8 de agosto último, recebi um telefonema do chefe da Divisão de Recursos Humanos, dizendo assim: que o meu nome fora aprovado, meu salário seria tal, meu contrato de 4 anos, quando é que eu poderia seguir para Campinas? Meu coração batia descompassado, minha alegria causaria inveja ao mais feliz dos jovens, ao receber o presente sonhado. Apenas 24 horas mais tarde, em um outro telefonema, agora da diretoria da editora, o decreto inapelável. Eu atingira, diziam, a idade da aposentadoria. Que merda! Que aposentadoria é essa? A aposentadoria será devida no final de uma carreira, que não aconteceu ainda. Quanto à minha carreira jornalística, foi assassinada logo ao nascer pela própria editora. Porque as minhas vitórias sempre vieram acompanhadas de perseguições discriminatórias? Isso me incomoda muito. Tive o privilégio de me tornar o primeiro policial militar a entrar para a faculdade de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, na turma de 76, após um vestibular que era considerado na época um dos mais difíceis de São Paulo. Hoje carrego no peito o orgulho de ter sido um CDF, rato de bibliotecas e líder do diretório acadêmico da faculdade. Formei-me como jornalista, bacharel em comunicação social. Festa? Não houve nem tempo. A alegria foi tragada pela Revolução. Devido à crise do regime militar, fui obrigado a demitir-me por força do AI-5, Ato Institucional número 5, um decreto revolucionário que entendia ser: o militar formado em qualquer curso superior seria equiparado a subversivos comunistas, inimigos do então governo,
e a loucos de toda a espécie. A lei alegada para que o regime me ferrasse era, e claro, completamente inconstitucional, pois dizia expressamente que, no caso de policial estudante na área de comunicação, não poderá permanecer nas fileiras do organismo, já que, como estudante, foi membro do diretório acadêmico da faculdade. Ou seja, eu estava fora do sistema. Foi melhorado mais tarde, e no processo a palavra foi substituída. Ficou assim: não poderá permanecer pela disponibilidade, o que é uma situação de servidor público que temporariamente não está em efetivo exercício. Fui discriminado pela ignorância. Um raio havia caído sobre minha cabeça, jogado fora do sistema, descartado por exceder o padrão de base. Durante todo esse tempo lutei como pude pelos meus direitos. Uma luta longa que não cabe numa breve dissertação e que se complicou com pormenores políticos. Durante a ditadura, minha readmissão foi vetada por um general que, segundo ele, quanto à minha readmissão, ela constituiria perigosos precedentes para a volta dos caçados políticos, principalmente pelo fato de ser um jornalista. Como o raio cai sim 2 vezes no mesmo lugar, hoje sou atingido novamente pela discriminação, desta vez a etária, mas que implica também com uma discriminação política anterior, flagrante desrespeito aos princípios constitucionais. E de acordo com a lei, eu até decorei isso, hein? O artigo 7º, inciso 30 da Constituição proíbe discriminação de qualquer tipo e que alguém seja impedido de tomar posse ou exercer cargos por motivos de raça, sexo, idade, credo ou estado civil. Pela segunda vez, a editora arrogantemente alega o seu regulamento interno para espezinhar a lei. Quando liguei e defendi meus direitos, tentaram o clássico golpe da cortina de fumaça. Não seria exigência da editora, mas sim do sindicato dos jornalistas. Após um cortês telefonema da presidência do Conselho de Ética daquela entidade, assegurando-me de que aquela informação não era verdadeira, recebi ainda uma carta do próprio presidente sindical que dizia: com relação à sua consulta sobre um suposto veto à sua designação por razão de idade, cumpre-me manifestar-lhe que não há constatado a existência de qualquer decisão sindical em tal impedimento. E agora, meus caros amigos, como fica a situação? Pergunta que fiz ao próprio ministro do Trabalho, em 2 cartas, que ficaram sem respostas. Estranhei, porque nem os assessores de imprensa responderam. Os jornalistas são educados, até mesmo com velhos companheiros. Veja-se o presidente do Sindicato dos Jornalistas. Depois eu entendi o silêncio. As minhas cartas devem ter chegado a Brasília na semana em que nossos ministros e demais estavam preocupados com o saldo do mensalão e todos mantendo importantíssimas conversas políticas com assessores do presidente Hugo Chávez, em visita providencial ao Brasil, que trouxe em sua comitiva um conselheiro político da Bolívia para que fosse ouvido. Um ancião de 70 anos. Ironia, e eles não me ouvem. A quem devo cobrar sofrer de depressão? Alguém sabe o que é isso? Claro que não. Merda, eu sei. É caracterizado na pouca atenção dos familiares e em atitudes pouco carinhosas no ambiente de casa. Por que não restituem a minha sensação de utilidade, agora bastante estremecida? A política nacional do idoso garante o direito à vida, saúde, justiça, educação, transporte, esporte, moradia e lazer. Mas, de todos os direitos adquiridos em vários âmbitos, o mais almejado talvez seja mesmo o de simplesmente ser respeitado na sociedade como
alguém que pode contribuir com a sua experiência de vida. Conforme afirma a Bíblia, com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Nós somos capazes de produzir. Ao invés de achar que os velhos dão trabalho, por que não se cria um verificador de capacidade solidária, que certamente descobrirá profissionais que poderão revolucionar a vida? São profissionais que já aprenderam e estão aptos a profissionalizar muita gente. Quem sabe não é uma multidão de novos empresários? Que tal renovar o apoio para um programa sério e eficiente? Que tal valorizar profissionais e empresários preocupados com a responsabilidade social? Os velhos brasileiros agradecem de coração. Por quê? Todos eles, todos nós, já aprendemos e saibam que ainda somos capazes. Luiz Alberto, eu sou um ancião com 60 anos.